Preparando o Domingo. Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Esse é o 21º domingo do tempo comum e eu sou Carlos André e lhe convido a ler juntos os textos desta liturgia, preparando o coração, preparando a mente, preparando aquela nossa vontade de servir a Deus, escutando a sua palavra e colocando em prática, porque descobrimos que o caminho da felicidade passa por ali. É o caminho da sabedoria, do saber viver que a Bíblia nos ensina. Por isso, vamos recolher um tempo de oração para bem iniciarmos este nosso encontro de hoje. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura é extraída do livro de Josué e diz assim: Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor, nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, na casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Meus irmãos, esse trecho é um belíssimo trecho do final do livro de Josué. São os últimos versículos do livro que revelam o quanto o povo, após atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, renovam, portanto, uma aliança com Deus, prometendo dali em diante serem fiéis e não mais voltarem a esquecer-se dele, buscando apoio, confiança, esperança em outras forças, aqui chamada de outros deuses. Não é? Quando a gente quer buscar a nossa confiança em algo que não nos pode salvar, é como a gente colocar, portanto, a nossa confiança em outros deuses. Imaginemos em nossa sociedade quantas são as outras energias, forças nas quais nós podemos querer colocar a nossa confiança, no dinheiro, quem sabe na boa fama, quem sabe na amizade daqueles que a gente e nem sabe se nos ama realmente, se às vezes não é o dinheiro e a nossa posição social que nos angaria amigos, portanto nos esquecemos que o verdadeiro amigo é aquele que vai estar conosco, seja na alegria quanto na tristeza, e tudo aquilo que a gente pode dizer que substitui dentro do nosso coração a única confiança que nos resta diante do grande mistério da vida. Afinal, a morte é certa para todos, a esperança em Deus nos faz esperar algo que vai para além das condições físicas. De certa maneira, esse texto de hoje fala de uma coisa que é a entrada na terra e o cumprimento das promessas. Mas para nós que lemos séculos depois, milênios depois, podemos bem entender o quanto ele se refere a essa atitude de aliança que todos nós somos convidados a fazer com Deus. Uma aliança que se baseia exatamente nos mesmos critérios que esses que nesse texto que escutamos têm. Afinal, eles presenciaram os grandes feitos de Deus na vida deles. Nós também podemos dizer a mesma coisa. Ao reconhecer as grandes obras de Deus na nossa vida, desde o nosso nascimento, até mesmo o grande milagre da vida, que é permanecer, que é superar aquilo que são os desafios do início da vida,
Nós sabemos bem quanto a mortalidade infantil faz a gente perceber de modo muito concreto o quanto a fragilidade dos primeiros anos de vida envolve muitas incertezas, e por isso mesmo ter superado já a primeira infância é o segundo milagre que ocorre conosco, não é? Quando nós superamos na nossa fragilidade, necessidade de alimento, de atenção, de cuidado. Nenhum de nós, se tivesse sido largado a si próprio, teria sobrevivido ao primeiro ano de vida. Portanto, tivemos pessoas que à nossa volta nos cuidaram, e assim nós somos gratos a elas, mas gratos também a Deus, né, que nos permitiu superar, dando-nos, portanto, essas condições. Isso tudo faz a gente se alegrar, louvar, agradecer a Deus e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, eu quero caminhar contigo, para onde irei, não é? Como vai dizer Pedro no Evangelho de hoje. E assim a gente percebe o quanto esta aliança que na primeira leitura nós escutamos, ela é fruto de um sentimento profundo de reconhecimento do poder de Deus na própria vida e de gratidão por se dar conta do quanto somos incapazes mesmo de ter alcançado aquilo que alcançamos se Deus não estivesse ao nosso lado. Não é? Se Deus, que tudo dispôs da natureza, não tivesse também na sua providência disposto tudo para cada um de nós pudesse sobreviver ao drama da vida, e assim a gente pode estar aqui agora escutando, rezando, não é? Lendo esses textos. É por isso que a gente vai ver que o Salmo se torna assim um canto de louvor, de reconhecimento, de gratidão, e diz: provai e vede quão suave é o Senhor. Um convite a fazer a mesma experiência. E aí o salmista começa com o seu louvor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca, minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Isto é, o salmista não só se alegra, mas ele está convidando aqueles que escutam o seu clamor a serem também gratos, confiantes, não é? Ele continua: clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. É o testemunho do salmista, não é? É aquilo, como eu te dizia, a palavra de Deus nos convida a fazer uma revisão de nossa vida e nos leva também a reproduzir certos comportamentos que, embora mudando o tempo, mudando as condições, são os mesmos. Quem poderia dizer que teríamos que ter outra atitude, senão de gratidão, quando reconhecemos os dons, os benefícios que a vida nos oferece e olhamos para o céu e dizemos: obrigado, Senhor, porque não fiz por merecer, mas o único merecimento que tenho é de saber que a Tua bondade não me deixou faltar nada, não é? Nada para que eu pudesse estar aqui hoje, agora, te escutando. Essa é a razão, portanto, dessa voz que na primeira leitura se compromete, não é? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos ler o que é que São Paulo nos ajuda, não é? Quando nos dá na carta aos Efésios algumas indicações que são necessários, alguns esclarecimentos. Vejam bem: irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele, o Salvador do seu corpo. Mas, como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Essa passagem de São Paulo aos Efésios sempre foi objeto de muita confusão, porque a gente acredita que São Paulo está aqui dando uma ordem para que as mulheres sejam submissas aos maridos. Mas essa é uma leitura que merece um pouco mais de atenção, porque afinal, quando Paulo fala da submissão da mulher ao marido, ele está comparando a submissão que a igreja deve, portanto, a Cristo. E ele vai tomar como exemplo aquilo que era a relação homem-mulher da sua época,
mostrando para os homens e mulheres de igreja, dizendo como deve ser o comportamento da igreja em relação a Cristo. Portanto, deve ser semelhante ao comportamento das mulheres do tempo de Paulo aos seus maridos, que eram assim, dado o momento cultural que Paulo vivia, eram uma situação de total, absoluta submissão. Então, por isso, não entendemos que esse texto seja conselhos de Paulo para a vida matrimonial, mas são conselhos de Paulo para a vida eclesial, à luz da vida matrimonial do seu tempo. Por isso que esse texto, ao ser lido hoje, ele vai comparar, portanto, aquilo que nós temos na nossa vida de fé com relação à igreja e relação a Cristo, uma relação de aliança. Nós, como igreja, entramos em aliança com Cristo e, portanto, nos comportamos assim como aquele primeiro povo da aliança que, ao entrar na Terra Prometida, faz o seu gesto de confiança, de devoção a Deus, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui São Paulo convida cada um de nós também a entrar em uma relação de aliança com Deus, semelhante a uma relação matrimonial, indissolúvel, plena, total, absoluta entrega. Esse é o sentido, portanto, das leituras de hoje, que nos convidam a reconhecer em Deus aquele em quem nós pomos não somente a nossa confiança, mas, acima de tudo, nossa gratidão, nossa esperança. Aleluia, 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 aleluia. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e que havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Neste evangelho de hoje, nós encontramos uma continuação de um evangelho que vem sendo lido há 2 semanas, o capítulo 6 de João, riquíssimo de elementos que nos recordam o sentido profundo e espiritual da nossa vida de fé, porque nos faz compreender que aquele Jesus em quem nós pomos nossa confiança é o mesmo Jesus que se dá a nós na cruz, é o mesmo Jesus que se oferece cotidianamente na liturgia, na Eucaristia, mas esse Jesus que está assim em nossa convivência espiritual cotidiana é também aquele homem que viveu com os discípulos e ao se apresentar diante deles revelou o seu rosto, o rosto divino de Jesus. É isso que está aqui em jogo. Jesus revela o seu rosto divino e nem todos suportam essa nova perspectiva sobre aquilo que eles estavam vivenciando. Que ele tenha multiplicado pães, todo mundo gosta, está de acordo, vai atrás dele, mas que aquilo signifique que ele age em nome de Deus e que ele mesmo é Deus, é difícil, é duro demais essa palavra para ser acolhida. É o que o Evangelho hoje está refletindo. E aí São João nos oferece, portanto, a confissão de Pedro, belíssima, que nós poderíamos continuar a repetir para nós mesmos todos os dias, a quem iremos, Senhor, porque tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. É isso que é o núcleo da fé. Ter fé é isso, é buscar viver segundo essa convicção e descobrir que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vivemos, não é nada mais, nada menos do que um reflexo desta confiança interior, de que em Jesus temos a esperança divina, de termos um dia, nos encontrarmos um dia diante dele. É por isso que depois dessas leituras que fizemos, ler esse evangelho é como recordar, descobrir qual é o prêmio que cada um de nós espera quando dizemos, cremos no Senhor, agradecemos por tudo que ele tem, porque nós reconhecemos que o resultado e o valor desta confissão de fé é de ser como Pedro e dizer, não temos outra esperança senão em ti.
Não temos outra esperança de fazer aliança com qualquer outra força que possa se apresentar a nós neste mundo, senão a força espiritual que vem desta Eucaristia recebida na celebração, esta Eucaristia vivida no dia a dia, na partilha, esta Eucaristia que simboliza a vida e a entrega de Jesus para o irmão. Tudo isso é eucaristizar a vida, que nós todos compreendemos ser o sentido da fé. Nosso querido, que já esteve entre nós, Dom Thomas Murphy, ele dizia muito isso, escreveu um livro com esse título, Eucaristizar a Vida. Essa é a grande missão que todo aquele que se torna cristão deve descobrir. Eucaristizar, que vem do verbo eucaristein, que significa agradecer, gratidão, ação de graças, é, portanto, o modus operandi de todo cristão. Todo aquele que crê tem que ter esse modo de viver, não é? O modo de viver que é um modo que permanece profundamente grato, exerce a gratidão a Deus e aos irmãos através da partilha, através do olhar, do sorriso, de tudo aquilo que faz a vida ganhar um sentido semelhante a esse. A quem iremos, Senhor, se Tu tens palavras de vida eterna? Que a esperança da vida eterna molde o nosso agir, o nosso viver. Obrigado, Senhor, pela vida, pelo dom de reconhecer a Tua presença entre nós. Afinal, isso nos faz feliz, isso nos faz reconhecer que a vida tem um sentido. Ajuda-nos, portanto, a ter esse olhar profundo sobre as realidades, não se deixar abater ou se levar a arrastar pelas alegrias deste mundo, aquelas que são passageiras, alegrias tão fugazes que nos fazem esquecer o valor profundo de uma amizade sincera, alegrias fugazes que nos fazem desperdiçar momentos de prazer junto a quem realmente precisa da nossa companhia, porque somos ali para ele um irmão. Que tudo isso que possa nos levar a sempre ter valores profundos no nosso dia a dia. Recorde em nosso coração, Senhor, a Tua presença constante. Alivia-nos o peso da semana, o peso do dia a dia, para que nós possamos ver com profundidade as verdadeiras alegrias que nos oferece cotidianamente no olhar, no sorriso do irmão. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Fica a dica! A dica da semana é descobrir o valor da gratidão. A gratidão a Deus por si mesmo, mas a gratidão a Deus pelo mundo, pelos amigos, pelos irmãos. Vivenciar esta gratidão como um dom e fazer espalhar por aí um sorriso e uma esperança que só pode vir de Deus. Fica a dica. Preparando o domingo.